Olá, tudo bem? Eu sou o professor de Info, trabalho aqui no Projeto Educando e hoje eu vim para nós conversarmos sobre softwares, né? Na primeira aula conversamos sobre hardwares, hoje vamos rever um pouquinho sobre hardware, mas isso já foi o motivo da primeira aula e hoje nós vamos falar sobre software. Quero lembrar vocês que o meu estilo da aula que eu faço não tem edição, a gente começa conversando aqui, vai até o final, para que eu possa me sentir junto com vocês num verdadeiro bate-papo. Então, por isso que não existe nenhuma edição nesse vídeo, pode ter uma falhazinha ou outra, mas é porque a gente tenta ser o mais original possível. Então, vamos lá, vamos conversar hoje sobre softwares. Na primeira aula, já tivemos um slide como esse, onde eu expliquei as diferenças entre hardware e software. E vamos ver aqui de novo então. Lembramos que na primeira aula nós vimos que hardware é toda a parte física do computador. É toda a parte de metal, a parte que a gente pode tocar. É o notebook, é o smartphone, é o hardware, né? Isso é o hardware. E o software é a parte inteligente, são os programas, os aplicativos, os jogos, tudo que funciona dentro do hardware. E que são desenvolvidos por seres humanos, mas não temos como tocar, assim como não temos como tocar num filme que passa na televisão, certo? Isso são os softwares, que é o objetivo da nossa aula de hoje. Então vamos lá conhecer os vários tipos de softwares que existem. Então, só para deixar claro o conceito para vocês, software funcionam dentro dos hardwares e são a parte lógica e inteligente que faz o computador funcionar. Não podemos tocar nem sentir fisicamente. E tem uma frase aqui que eu quero deixar bem claro para vocês. Não existem computadores inteligentes. Existem sim seres humanos capazes de desenvolver softwares tão inteligentes que fazem pedaços de metal parecerem inteligentes. Ok? Vamos guardar bem isso, porque quem faz o computador, o robô, o smartphone parecer tão inteligente são seres humanos que, através de linguagens de programação, que nós vamos ver aqui hoje, desenvolvem excelentes softwares que interagem com a máquina. Então agora vamos lá ver os vários tipos de softwares que existem. Vamos começar então. O primeiro que nós temos que falar são os sistemas operacionais. Porque, por incrível que pareça, pessoal, acontece o seguinte: o computador, esse ser tão inteligente, até hoje, enquanto não saíram os computadores quânticos, tá? Ele só fala 0 e 1. O computador só entende 0 e 1, que é ligado ou desligado, que é passando energia ou não está passando energia. E por isso que antigamente aqueles computadores eram tão grandões, porque eram na verdade um monte de cabo, e os programadores da época, basicamente o que faziam era conectar e desconectar cabos para passar ou não passar energia. Mas como que eu, um ser humano que fala português, fala inglês, fala espanhol, né, conforme o país que eu nasci, como que eu vou conversar com um computador que só entende 0 e 1? Foi aí que os seres humanos construíram sistemas operacionais, que são programas que ficam entre nós e a máquina, para que nós possamos conversar com o computador. E aí nós temos então o Linux, o Windows, o Macintosh e o Android, que é um dos principais que funcionam no smartphone. Se bem que nós também temos um Windows para smartphone, também temos outros sistemas operacionais para smartphone, mas esses são os sistemas operacionais mais conhecidos e a função do sistema operacional é fazer essa interação entre o usuário e o computador. Um outro tipo de software extremamente utilizado por programadores e analistas de sistemas são as linguagens de programação. Assim como existe o português, o espanhol e todas as linguagens que existem no mundo, existem várias linguagens para que eu possa programar um computador, fazer programas que façam que alguma função que eu queira executar seja executada pelo computador. Lembrando então que o computador fala 0 e 1 e nós falamos português. Como fazer para programar um computador? Certo? Usamos linguagens de programação para desenvolver conteúdo e transformar em código de máquina. Então, um programador escolhe uma linguagem, por exemplo, vou programar em Pascal, vou programar em Java. E eu vou escrever, essa linguagem tem, assim como eu tenho as palavras da língua portuguesa, essa linguagem de programação tem as suas palavras. Eu vou escrever um código usando as palavras daquela linguagem que eu escolhi. Quando eu terminar meu programa, eu vou dizer para um programa chamado compilador que vai transformar essa linguagem, que o computador não entende, apesar de eu ter usado ela para programar, o computador ainda não entende ela, vai ter um compilador que vai transformar essa linguagem num código de 0 e 1 capaz de ser entendido pela máquina. É assim
que nós programadores, quem vai programar, quem vai ser analista, constrói softwares para o computador, utilizando linguagens de programação. Tá? Então, se você, aluno, um dia quiser construir um programa para o computador, assim como você aprendeu português, ou se de repente você estuda espanhol ou inglês na sua escola, você vai ter que aprender uma linguagem de programação, o que é muito legal, o que eu recomendo. Sabe? Se você tiver oportunidade, converse com o papai, converse com a mamãe, converse com o professor de você e tente estudar uma linguagem de programação simples que possa fazer com que você construa pequenos programas para ensinar algo ao computador. Ok? Então as linguagens de programação são outro estilo de software, um outro tipo de software que existe. Mas tem mais, vamos conhecer. Vamos lá. Temos também os aplicativos de celulares. Ah, como que não vamos falar dos apps, né? Tanta facilidade, quem que já não baixou um joguinho no smartphone, um aplicativo para fazer alguma coisa? Existem aplicativos dos mais variados tipos, né? Quem já pegou um smartphone na mão e acessou as lojas que permitem baixar os aplicativos sabe a infinidade que existem. Então também esses aplicativos são desenvolvidos por seres humanos utilizando linguagens de programação, linguagens mais voltadas para dispositivos móveis, certo? Mas que também permite construir esses aplicativos que nós utilizamos nos smartphones, tá? Então, aplicativos de celular também são um tipo de software. Um outro tipo de software são as redes sociais. As redes sociais nada mais são do que programas de computador feitos para funcionar dentro da internet, né? E as redes sociais fizeram com que o mundo inteiro pudesse passar a conversar em tempo real. Então, nós temos dezenas de redes sociais, mas existem as mais conhecidas, como o Facebook, o Insta, o Twitter, o YouTube, o Snapchat, o Skype. Existem várias outras que vão surgindo a todo momento, e as redes sociais são espaços de convivência, onde as pessoas conversam e podem interagir através da rede social, mesmo estando em lugares diferentes. É importante lembrar de que a rede social é uma forma de nós nos comunicarmos, né? E não um mundo à parte. Então, todos os cuidados que nós temos no mundo real, nós temos que ter também nas redes sociais. Respeito ao próximo, saber com quem estamos conversando, principalmente vocês que são crianças, pedirem sempre autorização para o papai e para a mamãe, para o professor de informática, com quem vocês podem ou não conversar. E recomendo que jamais usem fone. Deixem sempre um som ambiente, porque o papai, a mamãe, o professor de informática vão ficar prestando atenção na conversa que está rolando ali, e se tiver qualquer coisa que não seja adequado para a idade de vocês, o adulto responsável que está ali vai estar prestando atenção no assunto também, certo? Então, lembrando, a rede social é uma coisa fantástica, acho que todo mundo pode utilizar, mas lembrando que temos que ter o mesmo cuidado na rede social que nós temos no mundo real. Ou seja, conversar com pessoas que nós conhecemos, com pessoas da nossa idade, né? E sempre um papo amigável com educação, certo? Isso é o bacana da rede social, que permite que a gente tenha amigos em todos os lugares do mundo e aprenda muitos conteúdos trocando ideia com as pessoas. As redes sociais realmente revolucionaram a nossa sociedade e, se usadas para o bem, são excelentes. Vamos conhecer mais alguns tipos de softwares? Tem mais, hein? Vamos falar de alguns específicos. Se vocês perguntassem para mim, professor de info, qual você acha que é o software mais útil já feito? Bom, claro que nós temos as linguagens de programação que são necessárias para construir, mas não tem como não dizer que são os editores de texto, né? Eu acho que se tem uma função que é a função mais usada nos computadores, é a elaboração de texto. Então, praticamente, os computadores revolucionaram a forma de escrever, né? Os editores de texto fazem coisas fantásticas, integração da imagem com texto, diversos tipos de formatação, a rapidez para copiar, para colar, para reeditar, enfim. O editor de texto é uma ferramenta que todos nós temos que dominar, porque ela é essencial para os dias atuais, né? É quase impensável, quem sabe não do primeiro ou quinto ano, mas com certeza do sexto ao nono, no segundo grau, não vou nem falar da faculdade, é impensável deixar de não fazer um trabalho no editor de texto, né? Quase todos os trabalhos são feitos já daí em editores de texto. Um outro bastante conhecido, que inclusive eu sou muito apaixonado, é a planilha de cálculo, né? Existem várias planilhas, a mais conhecida é o Excel, mas a planilha de cálculo é fantástico, né? Eu coloco um valor numa célula, coloco um valor noutra e pá! Se eu quiser fazer a soma, a multiplicação, fazer qualquer conta, as células interagem todas entre si, e a planilha de cálculo permite fazer contas, somas, montar planilhas que depois vão se resolvendo as coisas sozinhas. Para quem já utilizou uma planilha,
sabe o poder que uma planilha de cálculo tem em termos de trabalhar cálculos, gerar gráficos, né? Planilha de cálculo é um programa bem inteligente e eu recomendo que todos vocês tirem um tempinho para aprender, falem com o pai, com o professor, né, com a mãe e peçam para ensinar um pouco para vocês conhecerem e o potencial que ela tem de ensinar coisas para vocês e vocês colocarem informações lá e fazerem coisas na planilha de cálculo. Temos também, como exemplo de softwares, os programas de editoração. E são muitos, né? Temos desde processadores de texto, programas de vetorial como AutoCAD, programas de pintura simples como Paint, editores de imagem, paginadores como PageMaker, CorelDRAW, aplicativos auxiliares utilitários, enfim. A editoração eletrônica, que o que diferencia de um texto mais comum? Diferencia o seguinte, quando eu quero realmente ter uma integração entre imagem e texto de uma forma muito mais profissional, como numa revista, num jornal, trabalhar uma imagem, eu vou utilizar os programas de editoração eletrônica, ok? Então esses são outro exemplo de software que nós temos. Um outro exemplo de software, veja como são infinitas e grandes os vários tipos de softwares que existem, né? Temos os navegadores. Os navegadores nos possibilitam acessar a internet. Então eu tenho a internet, que é uma grande rede mundial que une todos os computadores do mundo, mas para eu poder navegar nessa grande rede mundial, eu preciso de um navegador. Então os navegadores também são com programas construídos por seres humanos que permitem que os códigos binários da internet, os pacotes de 0 e 1 que rodam pelo mundo inteiro, possam ser compreendidos pelos nossos computadores. E aí nós temos os navegadores como mais um tipo de softwares que existem. Ah, agora eu sei que vocês gostaram. Um outro tipo de software são os jogos e os games, né? Então, não existe quem não goste de um joguinho, é válido, a gente tem que jogar, tem que se divertir também, a tecnologia está aí para isso, né? Se bem que nós temos os jogos educacionais e vamos aproveitar bastante os jogos educacionais, mas temos os jogos divertidos também e nada impede que a diversão e que a educação não estejam juntos, certo? Então, usem e abusem do que a tecnologia pode proporcionar em termos de boa diversão e bom aprendizado. E tentem unir a diversão com aprender e o aprender com se divertir utilizando o poder que a tecnologia nos traz, certo? Então também um outro tipo de software são os jogos e games. Bom, eu tenho que falar sobre esse software também porque eles existem, né? E vocês já devem ter ouvido falar dos famosos vírus de computador. Pois é, o vírus também é um programa de computador feito por um ser humano, que não era para fazer, a verdade é essa. Por que fazer um programa que vai infectar o computador dos outros? Mas existe, as pessoas fazem, né? E temos que tomar cuidado com eles. A maior parte dos computadores tem firewalls, tem programas antivírus, sempre devemos ter um instalado no computador para proteger justamente de que um hacker invada o computador da gente, que um vírus destrua algum arquivo que nós temos, né? Então, um vírus de computador, evidentemente, não significa que o computador esteja doente. É sim um programa feito por um ser humano que não era para ter feito, e esse vírus vem e acaba atacando, destruindo o computador da gente, tá? Então, o vírus de computador também, lamentavelmente, é um software. Bom, e uma das coisas, a internet facilitou muito que os desenvolvedores, né, que a nossa indústria de software pudesse fazer os programas chegar para nós, né? Porque através da internet e do download, que é uma palavra que hoje todo mundo conhece, que é baixar da internet no nosso computador, toda a indústria que desenvolve software consegue colocar aplicativos, softwares à nossa mão para que nós possamos utilizar. Antigamente era mais complicado, tinha que transportar os softwares em disquete, a gente tinha que comprar fisicamente o software e chegar na nossa casa em disquete, não existia pendrive na pré-internet, né? A internet começou oficialmente no Brasil ali na década de 90, um pouquinho antes, mas na década de 90 que começou a chegar para nós. Então, tudo anterior à década de 90, os softwares tinham que ser transportados numa mídia, normalmente em disquete. Então eu tinha que instalar aquilo no computador. E a internet facilitou por demais. Hoje uma pessoa desenvolve um programa lá na Finlândia, coloca numa loja na internet, eu acesso a loja aqui no Brasil e baixo esse programa, que pode até ser gratuito, no meu celular. E essa facilidade também baixou muito o custo da tecnologia, né? Como é muito barato para um desenvolvedor colocar na nuvem,
e depois nós baixarmos em qualquer lugar do mundo, isso fez com que os programas pudessem, muitos deles, serem gratuitos. Alguns são pagos, mas mesmo os que são pagos diminuiu muito o preço em relação ao que era antigamente. Então, esses são os softwares. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? E tá aqui. Encerramos a aula de software. Eu sou o professor de Info. Qualquer dúvida, qualquer questão que você queira conversar sobre tecnologia educacional, eu estou disponível no e-mail apoio2020@projetoeducando.com.br. Obrigado, até mais!